que você possa educar filhos não é uma tarefa muito fácil, né, Lorena? É o maior desafio, eu acredito, da maternidade, é disciplinar os filhos. E quando se trata de disciplina na admoestação do Senhor, já fica um pouco mais difícil também, porque a gente está aprendendo sobre isso, né? Quando a gente aprende, a gente desconstrói aquilo que a gente tinha para construir algo novo, para a gente se abrir para o novo. A gente precisa se abrir para entender o que é educar filhos na graça, na admoestação do Senhor. Esse tem sido o nosso desafio e eu e a Lorena estamos aqui para falar sobre isso com vocês, né, Lorena? Aí. Lisa, vamos começar definindo disciplina para o casal? Perfeito, pode começar. Eu fui estudar um pouquinho mais do assunto e trouxe também, vou trazer um pouquinho desse livro aqui que eu também estou lendo. Acho que eu leio muitos livros ao mesmo tempo, não me faça contar até 3, da Ginger. E eu gostei, não sei se é assim que pronuncia, mas tudo bem. Eu gostei muito da definição de disciplina dela, né? Ela fala assim, a sociedade retrata a disciplina como um castigo que envolve raiva, gritos e atos até mesmo cruéis. Então, muitos pais escutam a palavra disciplina, têm até medo. Nossa, mas eu não quero disciplinar meu filho assim. Não é isso que eu entendo, né? E por relacionarem a palavra a uma instrução negativa, às vezes você ouviu muito do seu pai, eu vou ter que te disciplinar, e às vezes ele fez coisas com você que foi agressivas, que não, aquilo na verdade não era uma disciplina, era às vezes era até mais uma agressão por conta da raiva do momento ali que seus pais se iraram muito, e às vezes você associou a palavra disciplina como uma palavra muito negativa. E hoje nós queremos trazer um contexto dela diferente, né? A disciplina como algo positivo, né? A disciplina como algo que vai, como fala na palavra de Deus, desviar o coração do seu filho para o mal, desviar o coração do seu filho para o caminho errado. Isso é a disciplina no Senhor, né? Ela fala assim, muitos por relacionarem a palavra a uma instrução negativa preferem tolerar o comportamento do seu filho ao invés de corrigi-lo. Então, às vezes, se você tem uma associação negativa da palavra disciplina, às vezes você vai fugir sem mesmo perceber, inconscientemente, você está fugindo de disciplinar seu filho porque você tem uma ideia errada de disciplina. Às vezes você pode até comentar aí com a gente, se sentir à vontade, se você foi disciplinado de forma... se isso ficou na sua cabeça de forma negativa, uma disciplina ruim, uma disciplina agressiva, uma disciplina que envolveu raiva, uma disciplina que envolveu um sentimento muito pesado ali dos seus pais que trouxe isso para você. Aí ela fala assim, alguns adotam a filosofia de que se conseguem fazer os seus filhos agirem corretamente, então tá criando eles de uma forma correta, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso, que às vezes você acha que por seu filho estar só fazendo corretamente, a atitude corretamente, você o está disciplinando da forma certa. Nem sempre, tá? Não é sempre que o seu filho teve uma ação correta que você está tendo sucesso na sua maternidade. Aí você vai falando, nossa, mas como assim? Vamos falar um pouquinho mais profundamente. O nosso interesse aqui, né, Liz, é pastorear o coração dos nossos filhos, é ir mais além do que o exterior. Nós não estamos aqui para colocar métodos super tops que em um instante seu filho vai te obedecer, mas você não está acessando o coração do seu filho, na verdade. Então, assim, pastorear e disciplinar vai além, admoestar vai além de comportamento exterior, vai a algo mais profundo. Queridos pais, não precisamos de métodos que estão na moda, precisamos de métodos de Deus, né? E o que nós vamos trazer aqui para vocês é um pouco do que nós temos aprendido da palavra de Deus como disciplina e como isso é fundamental para desviar o caminho do seu filho para o mal. Né, Elisa? Uma coisa interessante ressaltar também é que a gente tem que parar com esse estereotipo de que a gente tem que criar filhos bonzinhos. Às vezes nós ouvimos muito isso, a gente vê amigas falando isso, e isso nos incomoda muito, né?
do tipo, você tem que ser bonzinho, você tem que ter um bom comportamento, foi o que nós falamos nos capítulos anteriores, mas a gente precisa sempre relembrar isso, que não é a disciplina, ela não vem, não é externa, ela é de dentro, né, Lorena? A criança precisa entender o porquê que ela tem que se comportar daquela forma. Ela Uhum. precisa ser ensinada. Ensinar é o diálogo, foi o que a Alessandra falou aí. A gente tem que agachar, olhar nos olhos e ensinar a criança o caminho em que ela deve andar. Como que é isso? Eu vou tocar um pouco no assunto dos acrósticos, né, que a gente falou, bíblicos, que são os comportamentos, as máximas que a gente precisa ter guardado no nosso coração para disciplinar os nossos filhos. Pode ser? Lorena, agora? Pode. Então, Antes de começar, só posso ler o trechinho aqui, que sim. eu acho que cabe aqui. Há Enquanto muito, isso, eu vou mandar meu peão aqui, que eu não mandei. há muito mais na criação de filhos do que apenas fazê-los agir corretamente, é o que a Lisa está falando. Precisamos levá-los a pensar corretamente e serem motivados por um amor de virtude em vez do medo da punição. A gente já falou um pouquinho, né, Lisa, de crianças Uhum. que agem só pelo medo da punição e pais que instruam seus filhos só por medo, medo da punição. Então, aqui, o que nós queremos levar é uma reflexão mais profunda. Você precisa fazer o seu filho pensar corretamente. E para você fazer o seu filho pensar corretamente, você precisa colocar valores corretos no coração dele. A Lisa vai falar um pouquinho desse. É acróstico que fala, né, Lisa? Acrósticos. É uma composição poética, bíblica, que traz uma máxima, que traz uma certeza daquilo que você tem que fazer, é como se fosse a sua bússola, né, de criação. E a gente fala, falando sobre essa questão do estereotipo que eu estava falando antes, e você comentou, é que não adianta a gente trazer regras, a gente não vai mudar os nossos filhos com regras, a gente vai bater nessa tecla sempre. Não vamos mudar só com regras, a disciplina é extremamente importante, é necessária. Existem disciplina relacionada à rotina, existe uma rotina essencial que não dá para quebrar, por exemplo. A criança precisa tomar banho, precisa escovar os dentes. Isso aí é algo que ela precisa saber disso já, né? Mas e quando a criança te Ah, contraria? O que você saudáveis. faz? Hábitos saudáveis. E quando a criança te contraria, o que você faz? É isso que nós queremos chegar. Qual a sua proposta para essa criança? Não, eu não quero tomar banho. Você vai abaixar, olhar nos olhos da criança. Por quê? Não é o porquê. Isso é uma coisa que é um hábito. Ela precisa tomar banho. Eu entendo que você não quer tomar banho, mas agora é a hora do seu banho. Não, mas eu não tô afim, mãe. Agora não, agora eu quero jogar, porque as crianças estão apaixonadas, estão muito envolvidas com jogos, porque elas estão muito dentro de casa, né? E às vezes os pais esquecem os filhos nos telefones, nas telas, e é muito mais interessante a criança ficar ali do que ir tomar um banho gelado nesse frio, né? Um banho que vai sentir frio. Mas o que nós devemos fazer? Filho, eu entendo, filha, eu entendo. É hora, mas agora é hora de você tomar banho. E às vezes a criança acaba ficando na insistência e os pais são vencidos pelos filhos. Sendo que tem que ser ao contrário. Os filhos, os pais precisam orientar os filhos e fazer com que a voz deles seja ativa, né? Agora tem crianças que têm uma lentidão maior em responder, mas vai muito do temperamento também, né? Ela vai bem slow, mas ela vai. Mas você tem que fazer com que seu filho entenda que tem momento para todas as coisas. E voltando lá do acrósticos, a gente vai falar sobre a questão do o que era principal. No capítulo anterior, o que a Elise nos ensinou, mas a Jéssica, que são as autoras do livro, para quem está chegando, Pais Fracos, Deus Forte. Primeira coisa que os pais precisam ter em mente. Os pais precisam, agora nós estamos falando para pai, mãe, cuidadores. Eles precisam ter o governo da casa, principalmente o homem. O homem precisa liderar a casa, ele precisa controlar todo o ambiente. Então ele tem que ter o governo. E a criança precisa saber, opa, quem é que manda aqui? Isso é questão de autoridade, né? Uhum. Então, existe uma escala de autoridade dentro de um lar, né, Lorena? E isso precisa ser bem estabelecido e as crianças precisam estar cientes disso. Segundo lugar, nutrição. Nós vamos nutrir os nossos filhos. Nós vamos nutri-los na alimentação, hábitos saudáveis. E
Em terceiro lugar é a instrução. Como que a gente vai instruir os nossos filhos? Quando nós falamos sobre educação à luz da palavra, o pessoal acha que é só pegar a Bíblia e apresentar a Bíblia para o filho e pronto. Você acha que é assim, Contar Lorena? Só história, sabe? pegar é o suficiente só contar a história? E de que forma você está contando as histórias para o seu filho? Você está usando a Bíblia como... Como? Com que perspectiva, né? Com que perspectiva? Um dia a Lorena contou a história de Jó que eu fiquei apaixonada, fascinada. E aí foi o que me fez ler o livro, porque ela mostra a história de Jó nesse livro de uma outra perspectiva que eu tenho 40 anos, eu nunca tinha visto nessa De perspectiva. Jonas. Foi de Jonas, não? Foi de Jonas, né? Eu falei de qual? Jó. Jó. Jó também tem uma perspectiva diferente do que todo mundo só fica falando de sofrimento de Jó, né? Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos instruir os nossos filhos com o livro, que é o nosso guia, né? Que é o maior de todos. Eu sempre falo para as crianças que eles vão sim ler bons livros nessa vida, mas não há nenhum que vá substituir esse aqui, independente se você é cristão, católico, espírita. Nós acreditamos que a palavra é vida, né? E ela é viva e eficaz, e é ela quem vai produzir frutos bons no coração dos nossos filhos. E aí, muitas vezes nós temos dificuldades, né? Nós podemos contar histórias, nós podemos apresentar livros. Como que eu vou? A minha cunhada! Oh, Lu, seja muito bem-vinda! Diretamente do Sul. Tá frio aí, né, Cunha? Então, o que acontece? Quando nós vamos educar os nossos filhos, nós precisamos nos apoiar no material paralelo. Porque, às vezes, a Bíblia não vai ser suficiente. Uau! Por que a Bíblia não vai ser suficiente, Lorena? O que você acha? Só a Bíblia não vai ser suficiente. Me aperta isso. Não sei. Fala aí. Porque, olha aqui, minha irmã, ó, não é um manual de instrução, ela é a verdade e a vida. Então, é porque às vezes nós não vamos saber nem sempre aplicar, nós não saberemos nem sempre aplicar no linguajar que a criança vai entender, né? Ela é uma revelação, uma fonte de revelação, mas tem momentos que a gente vai precisar se apoiar em outro material no quesito de educação de filhos. Ela está sobre todos, mas nós vamos precisar, por exemplo, eu tenho aqui em casa, eu vou mostrar novamente, que eu mostrei na semana passada, alguns livros que me ajudam muito a ensinar as crianças a entender um pouco esse mundo, né? O mundo delas e o mundo lá fora. Eu tenho essa coletânea aqui, que é muito boa, e o Mestre Alexandre leu muito para eles, O que cabe no meu mundo. O que cabe no meu mundo? Quer falar sobre justiça? De uma forma lúdica, vai explicar sobre justiça. Quer falar sobre sabedoria? Além de provérbios, você vai ter isso aqui, sabedoria. Se apoia em livros que vai te ajudar de uma forma lúdica que a criança entenda. Sobre responsabilidade, sobre separação. Os filhos não querem separar da gente. Opa, desculpa, superação. Mas separação eles também não querem. Superação, Lorena. Superação. Isso aqui, se perdeu alguém, alguém morreu, isso aqui vai ensinar muito sobre perseverança. Eles querem saber como que eu vou conseguir, eu vou parar no primeiro momento que não ganha, passa um dia, outro dia, eles não têm paciência. E aqui vai ensinar como que eles vão perseverarem, né? Tem essa outra aqui, que é para crianças menores, o tamanho da Ellen. Inclusive, esse aqui eu vou presentear a Ellen, Lorena. Você é amigável, filhos. Vocês precisam abraçar os amigos. Ah, tá invertida. Aí vocês, qualquer coisa vocês colocam na frente do espelho que vocês conseguem ler aqui. Você é amigável, você é corajoso. Porque só você falar para a criança, você é corajoso, mas como que ela vai fazer essa construção mental do que ela é corajosa? A imagem dela, como que é a imagem do seu filho? Isso aqui você pode trabalhar a imagem do seu filho. Você é perseverante. Não, não é perseverante, não. Você é prestativo. Você é prestativo.
criativo, você pode ajudar. Por exemplo, nós fizemos uma mini reforminha aqui e o Enzo, eu percebi ele falando, pai, Cada participante das tarefas, né, em casa. você torna os filhos participantes. Pai, você está precisando de ajuda? E era carregar cimento, uma criança. Mas assim, eu achei lindo ele se oferecer, porque ele aprendeu. Você é criativo, você é saudável, hábitos saudáveis. E o livrinho vai mostrando. E é muito fofo, gente. A gente tem muito material. Então, como eu sou da área de letras, eu não poderia deixar de falar sobre isso, porque me ajudou muito, 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 muito. Por exemplo, olha esse livro aqui, ó. Ted Educado. Olha que fofo. Então, vai contar toda uma história de que ele não pode mexer nas coisas dos outros sem pedir, ele tem que ser educado. E nós devemos lançar mão desse material, nós devemos utilizar, porque é ele que vai nos ajudar no dia a dia, além da Bíblia. Então, isso aí entra no quesito instrução. Instrui a criança no caminho em que ela deve andar. Instruir é segurar nas mãos e falar, filho, vem aqui, eu vou te ensinar sobre as coisas da vida. Eu vou te ensinar sobre o que é isso. Isso não é um mundo rosa o tempo todo. O mundo da gente não é rosa o tempo todo. Eu achava que era. Anteontem, há 2 noites, eu fui fazer a Ana Clara dormir e eu fui surpreendida com uma pergunta. Ela me perguntou, mãe, qual é o seu sonho? Uau! Na hora de dormir. E eu fiquei assim, falei, a mamãe vai te responder. Só que como eu levei um tempo para elaborar, para ensinar para ela, para falar para ela sobre meu sonho, ela já foi falar. Então, enquanto você não fala do seu, eu vou falar do meu. Eu quero ser veterinária. E aí depois eu vou te passar, Cunha. E aí eu comecei a conversar com ela. E aí, gente, eu descobri tanta coisa dela falando sobre o sonho. Ela se abriu, ela falou assim: meu sonho é ser cantora, mas meu irmão não gosta que eu seja cantora. E por que, filha? Porque ele reclama toda vez que eu começo a cantar. E aí foi indo, e ela começou a se abrir, ela começou a falar que queria ser veterinária. Eu falei: você está disposta a pegar em sangue? Porque assim, a função dos nossos pais, ela tem nojo de pegar em cola de escola, ela não é sinestésica, ela tem nojo. Então a gente, quando a criança ela tem nojo, você acha que quando ela crescer ela vai conseguir tocar em sangue? Então a gente tem que ser realista com os nossos filhos. Eu falei, filha, quando você crescer, for mexer com os animais, você vai ter que fazer cirurgia, vai ter que mexer com sangue. Você tem coragem? Aí ela, mãe, eu posso mudar de sonho? Então, o nosso papel é orientá-los, é falar. Eu posso mudar de sonho, eu achei bonitinho demais. Então é isso. A gente vai orientando, colocando o nosso papel é colocar os pés dos nossos filhos no chão. Olha, a vida não é assim. Mas no nível que eles entendam. Porque você sentar e abrir tudo. E tem que ser de acordo com o nível do entendimento de cada um. O outro acróstico é a correção, que é o que nós estamos falando, né? Depois que você recitou as promessas, você apresentou a Bíblia, falou sobre Deus, falou sobre graça, você intercedeu constantemente pelo seu filho, falou sobre, utilizou recursos complementares, educou, e ele não obedeceu, ele ainda não entendeu, aí é o momento da correção. Aí entra a vara da disciplina que está lá em Provérbios. E aí eu separei alguns versículos que nos dá base sobre isso, alguns versículos bíblicos, dos quais estão falando sobre a disciplina, né? O livro de Provérbios, ele é muito recheado de uma orientação sobre a educação de filhos. E aí, Lorena, eu separei aqui quais são. A gente acha, sim, que a disciplina física ela é benéfica. Desde quando não seja usada com força, com raiva. Essa parte a Lorena vai falar depois. Você tem que estar no seu momento de tranquilidade e disciplinar, sim, para que o seu filho não se torne vergonha para você depois. Eu vou ler alguns versículos. Posso ler agora, Lorena, ou você quer fazer a intervenção? Quando você percebeu que seu filho... Não, deixa eu ler aqui primeiro, depois a gente volta lá, na correção.
Qual base, Lisa, Lorena, Lisa? Por que que vocês falam, vocês apoiam a disciplina de como correção física? Vocês concordam? Porque está lá na Bíblia. Em Provérbios 13, 24, fala que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. Quem se nega a castigar seu filho não o ama, porque quem o ama não hesita em discipliná-lo. Provérbios 13, 24. Provérbios 22, 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o livrará dela. A criança é insensata. Ela não tem maturidade. O que eu mais amo, o que mais me dá segurança é o Provérbios 23, 13 e 14. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Seu filho não vai morrer por causa disso. Castigue-a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. E eu costumo falar também que vai livrar de uma prisão, né? Se você corrigir agora, mais tarde, não vai ser um policial que vai precisar corrigi-lo, né? Ou corrigi-la. Uhum. E aí, tem provérbios, quem quiser anotar, provérbios 22, 15, provérbios 23, 13, provérbios 29, 15. Tudo isso nos dá base para que a gente faça uma disciplina correta, né? Uma disciplina que não seja agressiva, né, Lorena? Porque a criança ela não pode ser disciplinada quando os pais estiverem extremamente nervosos. Aí eu vou deixar para você falar essa parte. Sim, eu acho que não cabe, né? Até semana passada você comentou, né, sobre o momento que você estava com raiva e você deixou para o Alexandre disciplinar a Ana Clara, porque você viu que você não estava em condição emocional para ali, né? Porque assim, quando a gente está com raiva, até o Augusto Cury fala, quando a gente está em um momento de ira, algumas coisas são roubadas da nossa mente, a gente perde alguns sensos de algumas coisas. Você age em alguns determinados momentos, sendo mais agressivo, usando palavras mais fortes, usando a vara além do que se deve. Então, não é legal. O momento da vara, a Lisa está falando, não é o momento de você descarregar a sua raiva, como muitos pais fazem. E como eu falei, muitos filhos entendem a disciplina hoje como uma palavra negativa. Muitos pais hoje, que já foram filhos, entendem a palavra disciplina como algo negativo, porque ele sofreu por esse pai que se irou e no momento da sua ira corrigiu o seu filho. Nós não estamos ensinando isso aqui de maneira alguma, não é isso que nós estamos falando. Você vai, na verdade, eu penso, Lisa, que para um pai disciplinar o filho com a vara, ele tem que ser muito maduro. Ele tem que entender o momento, ele tem que entender por que ele está fazendo aquilo, ele tem que saber separar a vara das suas emoções, do seu egoísmo, do seu ego, né? Então, assim, tem muitos pais que quer corrigir o filho, não por um defeito de caráter que o filho está mostrando, mas só porque ele foi em algum momento ali desestabilizado emocionalmente, ou então porque feriu o ego do pai, da mãe, entende? Nesse sentido. E às vezes a gente disciplina mais por coisas que nos feriram do que por coisas que realmente vão fazer com que o filho parta por um caminho errado se ele não for disciplinado ali naquele momento. Então, a gente precisa de maturidade, Liz. Eu penso que precisa de maturidade para um pai usar a vara com sabedoria, né? E também você tem que orar. Dependência do Espírito Santo. Fala, Senhor, é o momento de eu usar a vara com meu filho? Ou é um momento de uma conversa? Ou é um momento de eu entender mais o que meu filho está passando no coração dele para eu saber lidar com ele? Eu li aqui nesse livro ela falando que nós, pais, temos que estar à frente dos nossos filhos. Por exemplo, eu tenho que estar à frente da minha filha. Se minha filha está com 2 anos, eu já tenho que estar estudando quais os comportamentos de uma criança de 3, de 4, para eu estar à frente dela, eu estudar os comportamentos. Porque às vezes você fala assim, eu não entendo por que meu filho está fazendo isso. Vai procurar entender. Vai procurar, se vira, vai buscar material de apoio, vai buscar mães, pais que já passaram pelo mesmo
incidente que você e conseguiram superar aquilo. Então, assim, vá buscar. Às vezes você só fica, eu não sei por que que meu filho tá assim e cruza os braços e não faz por onde também entender o que se passa na cabeça de uma criança de 2, 4, 5 anos. Quantos anos você já passou por isso? Você não sabe mais, então você tem que entender, você tem que resgatar até você. Nossa, uma criança de 7 anos, o que que eu pensava? O que que passava na minha mente? Um caso besta assim, mas eu estava assistindo um seriado e a mãe exigindo que a filha usasse um vestido para uma festa de casamento. E a filha, não quero vestir, não quero vestir. E às vezes as mães fazem perguntas erradas, porque com perguntas erradas você não vai acessar o que você precisa no coração da sua filha. E ela obrigou a filha dela, mas aí chegou uma outra pessoa ali na cena e falou assim: não, eu te levo. E aí mostrou essa pessoa, sentou com aquela criança, conversou de vários assuntos, mostrou empatia com a criança, mostrou que entendia que ela já passou por aquilo. E depois que ela já estava com o coraçãozinho daquela menina nas mãos, ela perguntou: por que que você não quer? Me conta, por que que você não quer vestir o vestido? E aí ela se abriu, falou: eu não quero parecer como fulano de tal da minha escola, porque ela é assim, assim, e ela usa vestido e eu não quero ser com ela. Aí você vai falar assim: que coisa besta. Gente, mas você tem que entrar na cabecinha da criança e entender, o que tá por detrás daquela resposta dela? Não só dar uma surra e falar: você vai vestir vestido. Não. Às vezes a gente tem que parar e refletir: o que será que tá fazendo minha filha? E às vezes entra a empatia, né, Lisa? A empatia, você se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar da criança. Eu vejo assim, Lisa, que a gente desrespeita as crianças. Não sei se você já viu isso, mães que desrespeitam a criança. Bom, eu acho desrespeito você não prestar atenção no seu filho quando ele está conversando com você. Eu acho desrespeito. Então, assim, às vezes você tá faltando mais conexão com seu filho. E seu filho tá fazendo birras, fazendo um escarcéu, porque ele de alguma forma quer chamar a atenção, porque é nessa hora que você para e olha, mesmo que seja uma atenção negativa, é aquela atenção que seu filho tá recebendo. Então, assim, eu vejo muito no parquinho mães que chegam ali com seus filhos, mas ela só quer fofocar com a amiga. Tá no sentido brincadeira, assim, mas ela quer Tá conversar com as outras mães que estão ali. E às vezes os filhos estão chamando, e me dá uma agonia quando eu vejo um filho chamando o pai ou a mãe. O pai e a mãe tá num assunto super bom ali, não quer. Não tô falando que isso. Ou tá no celular. Ou tá no celular, me dá uma agonia. E eu acho assim, nós temos que prestar atenção. Se é um momento que você desceu pro parque, foi para um lugar para brincar com o seu filho, brinque com o seu filho. Use aquele momento. Por exemplo, eu desço pro parquinho, eu não levo o celular. Porque é um momento que eu sei que se eu levar o celular, eu vou dividir minha atenção com o celular. E ele ganha. Em muitos aspectos, ele ganha. Então, assim, não levo. Hoje eu desci com ela, não levei. E eu vendo o menininho chamando a mulher, eu falei... Aí eu fui dar atenção pro menino. E criança adora quando você conversa com ela, quando você entra na mente dela. E eu entrei na brincadeira dele, eu fui conversando com ele achando... Sim, criança. Eu lembro de eu dar atenção para algumas crianças e elas falarem que gostavam de mim porque eu prestava atenção nelas, porque eu olhava para elas. Então, assim, é uma atenção. Tem muitos pais que não prestam atenção e acham que seu filho é criança, né? E a gente tá... É criança, é bobeira. Ele não tá falando nada de importante, né? Não, ele já me falou isso 1000 vezes. Mas se às vezes você tivesse dado mais atenção, talvez ele não teria tido alguns comportamentos que você tá reclamando tanto, né? Então, puxãozinho de orelha aí. Pode continuar aí, que eu tô gostando. Vai puxar a orelha. Então, é assim, sabe? Vai ser necessário alguns casos. A Lisa comentou um caso semana passada que eu acho assim, é uma coisa que
se você permitir que a criança continue fazendo, pode ser um desvio de caráter, né? E você tem que corrigir, tem que colocar aquela criança na rota. Mas tem coisas que não é necessário vara e que você dá vara, mas coisas que são super importantes, coisas que são relevantes, você não traz a vara. Entendeu? Eu acho que vale a pena a gente pegar aquela situação. Isso é uma situação de vara? Ou isso é uma situação de carência do meu filho? Ou isso é uma situação de que eu tô precisando prestar atenção mais no meu filho? E olhar e ter dependência do Espírito Santo e buscar, Senhor, esse é o momento de quê? O que que meu filho tá querendo aqui nesse momento? O que ele tá precisando? O que eu posso dar para contribuir? Eu penso assim, nós, mães, ai, gente, criança, o mundo dela é você é você, é os pais. O mundo dela é esse. Você mãe, você pai é a pessoa mais importante na vida de uma criança. Se você presta atenção no seu filho, sabe, a gente não pensa assim, mas criança faz associações e nós somos seres associativos, né, Lisa? Tudo nós fazemos associações na nossa vida, tudo. E às vezes a criança pode chegar a uma associação, tipo assim, meu pai, minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida e eles não prestam atenção em mim, então eu vou aceitar qualquer coisa das outras pessoas. Se meu pai e minha mãe, que é a pessoa mais importante para mim, faz isso, por exemplo, se meu pai e minha mãe é a pessoa mais importante para mim, eles gritam dentro da minha casa, é bem provável que essa criança no futuro, o adulto no futuro, vai aceitar relações abusivas, relações dentro da casa que tem grito, relações dentro da casa que há desconforto, aquele sentimento ruim. Por quê? Até a Lisa, uma vez, né, Lisa, a gente conversando e ela falando que ela não xinga dentro de casa, né, Lisa? Isso não tem dentro da casa de vocês também. Na minha casa, graças a Deus, não tinha, não é costume, mau hábito, né? Na verdade, é um mau hábito. E ela falou, será que às vezes, tá brincando, né, Liz? Tipo, será que às vezes parece que a gente tem que dar umas duras assim na criança para ver se ela presta atenção? Eu falei, Lisa, eu acho que Dura de xingar. mais... Hã? Me traz um relógio, por favor. Tipo assim, nossa, tem tanta mãe que xinga dentro de casa e que aquele ambiente grosseiro dentro de casa. Eu falei assim, Liz, é o seguinte, se a gente dá esse ambiente para os nossos filhos dentro de casa, um ambiente de paz, quando ele for para o mundo lá fora, quando ele for para um relacionamento, ele não vai aceitar nada além do que ele já tem no padrão dentro da casa dele. Então, oi, Enzo! Oi, Lorena. Tudo bem? Tô assistindo. Fala oi. Oi. Pode ir lá, filho. Tá Obrigada. cabeludo. Do jeito que ele assim, gosta. A gente tem que fazer de dentro do nosso lar um ambiente que os nossos filhos queiram no futuro, né? Então, eu nunca tive dentro da minha casa esse ambiente de gritaria, de xingamento. Minha mãe, assim, muitas vezes meu pai chegou em casa, aquela situação, mas minha mãe tinha uma sabedoria. Eu falo assim, Deus, que mulher é essa? Uma sabedoria que inconscientemente você leva isso para dentro do seu lar futuro, para dentro dos seus filhos, dos seus futuros filhos e assim por diante. Então, assim, não aceite nada menos do que paz dentro da sua casa. Mulher tem um certo problema, né, Liz? Mulher tem momentos de muito estresse. E eu achei incrível o dia que eu acordei meio irritada, meio agitada no dia e o Caio não gostou. E ele virou para mim e falou assim, ele se irou contra a situação, não contra mim. Ele falou assim, meu bem, eu não aceito essa situação dentro da nossa casa. Eu não aceito você vai estar assim agora e nós vamos orar agora. E você vai repreender isso. E eu achei, oxe, eita! Achei uma bênção. Ele levou aquela situação imediatamente diante do trono de Deus e a gente orou e eu orgulhosa, mas mesmo assim eu falei, Deus, com meu orgulho eu vou te entregar, eu sei que eu tô um saco hoje, eu sei que eu tô chata, e o Caio falou, hoje é domingo, hoje eu quero um dia de paz e nós vamos ter um dia de paz aqui nessa casa. Ele ordenou
né? Em nome de Deus, nós vamos ter um dia de paz aqui, um dia de paz. E nós tivemos, né? Então, às vezes, você acordou com a macaca dentro do... Ordene ao seu espírito, aquieta agora, em nome de Jesus. Você está debaixo da autoridade de Jesus, aquieta agora. Aquieta. Tem hora, Lisa, que eu paro aqui em casa e falo, aquieta agora as minhas emoções. Eu não vou ficar irada com isso, eu não vou ficar irritada. Aquieta agora. O Espírito Santo está acima das nossas emoções, do nosso espírito, então dê ordem. Dê ordem para que as suas emoções, sua alma, que às vezes está muito turbulenta, está turbulenta com seus filhos, a sua forma de falar. E tem um dia que a gente acorda com a boca negativa, né? Com a boca bem contrária à vida. Então, assim, eu dou ordem à minha boca agora, que cesse toda contenda nessa casa. Dou ordem à minha boca, que agora só sairá palavras de bênção, palavras de vida. Então, por aí, Lisa. Acho que eu fugi um pouquinho do assunto, né? Até porque é muito importante, porque nós somos o radar da casa. Se a mulher não estiver bem, toda a casa vai ao chão. Então, hoje de manhã eu estava falando para a Lorena. Lorena, sabe, resumindo tudo isso que a gente está estudando, sabe quem é o problema? Não são as crianças. Quanto mais a gente estuda, mais a gente fica até em crise também. Porque quando você não estuda, você fala, eu vou fazer do meu jeito, tá tudo bom. Mas quando você estuda e começa a buscar essa revelação, começa a buscar na palavra, você começa a ficar com vergonha. Tem hora que esse livro, para mim, é diferente de tudo que eu já vi. E tem momentos que eu começo a folhear aqui, eu ajoelho e peço perdão, porque eu falo, Senhor amado, misericórdia, o que eu estou fazendo? Me ajuda. E ao mesmo tempo, você estava falando aí do humor, né? O nosso humor, ele oscila demais. E isso interfere diretamente em como nós tratamos os nossos filhos, né? Não só o marido, porque às vezes a gente quer estar bem só quando o marido chega. Mas durante o dia chega a ripa nos meninos. Verbal, chinelo, voa e tudo, né? Mas não é bem por aí, né? Não é bem esse caminho. Eu creio que nós mulheres temos que buscar, sim. Eu creio que muita coisa está nos pais mesmo. Nós precisamos buscar um controle emocional. A gente fugiu hoje totalmente do assunto, mas eu creio que é do Espírito Santo. A gente tem que buscar um controle emocional. A gente tem que se conhecer. O autoconhecimento, ele vai libertar. O que liberta, não, eu falo, gente, pode ir no curso de libertação, mas não, acho que não tem libertação maior do que o autoconhecimento. Quando você fala, peraí, esse negócio que a Lorena falou, peraí, emoção vai pro seu lugar. Tipo, quando muitas vezes eu aprendi há pouco tempo, conversando com um amigo de infância meu, ele é muito calmo, ele é muito zen, e eu falei assim, eu perguntei para ele, como que você reage desse jeito? Por que você consegue ficar tão assim, nessa vibe? Ele falou assim, porque eu reconheço, quando a emoção vem, eu converso com ela e falo assim, você já veio, você já cumpriu o seu papel, tristeza, agora você pode ir. Aí se ela insistir, ele fala assim, o que você quer me ensinar com isso? Parece meio místico, né, gente? Mas não é. É conversar com seus sentimentos, é dar ordem, Dê a ordem deles. Exatamente. É você dar ordem e você se colocar no lugar que você precisa para você retomar o controle da casa, para você retomar, tipo, opa, o que eu tô fazendo com essa casa? O que eu tô fazendo? Teve um dia que o Alexandre virou e falou assim, nossa, amor, pode dormir. Vai dormir. Quando eu não durmo, eu fico muito chata, muito irritada. São todos os emojis num dia. Tem gente que os emojis num dia só, em todo o dia todo, né? O meu, quando eu tô irritada com sono, é no momento só, vem todos. Raiva, frustração, vem tudo. Mas a gente precisa se conhecer. Quando a gente se conhece, a gente passa segurança para os nossos filhos. Quando o seu filho te fizer uma pergunta, não demora não para responder. Olha bem nos olhos dele, desliga o telefone e pergunta o que ele está querendo realmente. E quando ele está nos fazendo... Ela queria falar do sonho dela. Ela te fez uma pergunta, mas ela queria falar era do sonho dela, né? E porque a gente deu um livro... Aí depois eu fui entendendo. Era o sonho dela. E eu também senti no meu coração que não era o momento de eu falar do meu sonho. Meu sonho era muito complexo para eu explicar para ela. Eu falei, não, ela quer falar mesmo, né? Na verdade, olha como são as crianças. Na verdade, no fundo, ela também não queria era dormir, ela queria conversar. Quando criança sabe cativar os pais, porque ela virou para mim assim, olha, gente, ela armou tudo, olha, e o povo achando que criança é bobo. Eu falando, vamos dormir, eu já estava firme, porque eu já tinha orado, eu tinha feito tudo, tinha que dormir.
E aí ela virou no escuro, virou para mim e falou assim: mãe, mas dá para ver o roxinho assim, uma penumbra, né? Qual é o seu sonho? Gente, na hora de dormir, você acha que eu vou querer dormir com uma pergunta daquela? Eu me derreti toda. Eu quase chorei, né? Falando de sonhos, gente, coisa mais linda, né? Porque durante o dia ela estava com um livrinho da Barbie, que são 6 coleçõezinhas falando dela veterinária e cuidando dos bichinhos. E aí ela acha que ela tem que ser igual a Barbie. E aí eu puxei ela e falei, filha, vou te trazer para a realidade. Para você ser veterinária, não é igual tá lá no livro, não. Você vai ter que mexer com sangue, você vai ter que mexer. E aí eu trouxe a realidade. E aí ela, posso trocar de sonho? Então a gente precisa mesmo ter essa sensibilidade de entender o que que a criança está te comunicando. Para entender o que a criança está comunicando, a gente precisa estar bem com a gente. Você vai estar bem 24 horas? Não. Não tem como, né? Mas eu quero citar um exemplo aqui, eu acho que eu vou voltar um pouco do que a gente estava falando sobre a questão da disciplina, que a doutora Rosana, ela é neurocientista e ela estava explicando Não. que o quanto é importante, a Lorena me conhece, eu pincelo todos os assuntos ao mesmo tempo. Agora a gente vai voltar no assunto disciplina, né, Lorena? Eu já tô acostumada. Vocês se acostumem que a Liz é assim. Resumem, gente, é o seguinte. Para a criança aprender sobre disciplina, para ela se sujeitar a uma disciplina. Imagina um playground, crianças sem disciplina. Qual a diferença entre crianças com disciplina e crianças sem disciplina? Vamos imaginar aí na sua cabeça um playground lindo, maravilhoso, cheio de crianças brincando. Isso é pós-quarentena, tá? Cheio de crianças brincando. E aí elas estão lá brincando, e só que do lado desse playground tem um abismo gigantesco. Para elas não caírem, foi construído um muro em volta. Então as crianças brincavam livremente nesse playground. Brincavam e se sentiam felizes e se sentiam seguras. O outro cenário que eu quero trazer é o mesmo playground, só que arrancar os muros desse playground e o abismo tá lá. E aí as crianças, sabe como elas se sentiam desse novo cenário? Elas se sentiam inseguras, indefesas, elas se encolheram e ficaram no centro ali. E não conseguiam brincar e desfrutar da vida. Então a gente pode ver a disciplina dessa forma. As crianças precisam dos muros, dos limites, né? Da correção, da disciplina, para que ela não fique solta e não caia no abismo. E quando ela tem esse muro de proteção, ela não vai conseguir desfrutar de tudo que tem, né, ali no playground. Ela não vai conseguir desfrutar da vida, ela vai se sentir sempre insegura, porque não tem ninguém para estar ali trazendo uma segurança, uma firmeza. E o papel nosso, como mãe especial agora à tarde, é nós apacentarmos o coração das nossas crianças, né? Nós precisamos apacentar, nós precisamos ouvir as nossas crianças. E eu quero muito, muito aprender sobre isso também, instruir os filhos de uma forma que eles vão entender. Então, isso é muito importante, né? E, no outro quesito da disciplina, quando a gente vai disciplinar, eu até anotei aqui, ó, a educação deve se basear em ensinar a criança a agir da melhor maneira possível. Melhor maneira possível. Como? Se ela estragou algum objeto, se ela estragou, você precisa disciplinar essa criança. Ou você vai pegar uma moeda dela lá e vai fazer com que ela pague, vai pegar um dinheiro dela da mesada, vai fazer com que ela pague aquele brinquedo do colega que quebrou. Você vai fazer ela pedir perdão. A correção, ela vale para ensinar a criança. É nesse momento que ela Isso. precisa aprender, porque Nesse momento de um acidente, que a criança quebrou alguma coisa, foi um acidente, você acha que cabe a correção física? não, de forma alguma. Ontem, eu vou dar um exemplo meu prático. Concordo. Ontem no almoço, eu, É eu isso que fui eu tô servir falando, que se corrige fisicamente por um acidente da Não, criança, que você também poderia ter cometido, e não corrige a criança por algo que
tá relacionada ao caráter dela. Eu creio que a correção tem que ser mais relacionada ao caráter, né, do que a um acidente. Por exemplo, criança quebrou uma televisão e tem pais que baixam na criança como se fosse aquilo ali a coisa mais importante. Só uma. Agora conta a sua, pra gente terminar, né? Se o pai fizer isso, eles vão estar mostrando que o material é muito mais importante do que o filho. Isso não está incongruente, não bate. Essa conta não fecha. Ontem a gente sentou para comer, fazer uma refeição, e aí eu falei assim: nós colocamos taças para todo mundo e a Ana Clara ia ter um copo de plástico. Eu não achei justo. Mas também, pais, por favor, né? Eu fiz algo errado. Ela é pequena, pode, quando é vidro, pode quebrar. Mas eu não fiz algo errado. Eu estava ali perto, monitorando. E aí, vamos servir uma taça para Ana Clara também. E aí, eu acho que a tensão foi tão grande, todo mundo, e a gente ficou olhando para ela, né? E teve um momento lá que eu fui ajudar a fazer alguma coisa e eu dei um choque com ela, mas o erro foi dela. Aí a taça foi, quebrou e caiu. Mas assim, aconteceu um acidente. Agora, caberia eu pegar e dar uma surra, disciplinar, de forma alguma, porque fui eu que fui a irresponsável que ofereci algo de vidro para uma criança. Ela mesma perguntou: de vidro, mãe? Então, assim, eles mesmos sabem. Mas eu queria tirar ela fora da caixa. Tipo assim, eu monitorando, eu queria deixar ela experimentar, porque os olhinhos dela estavam brilhando. Eu não achei justo deixar ela de fora daquele momento. Entende? E aí quebrou, e na hora, eu confesso que me subiu uma ira, porque é um tal de querer comer, é um tal de querer tomar toda a bebida antes da hora, porque eles tomam muita bebida e depois não conseguem almoçar. Então os pais ficam irritados com isso, né? Aí eu olhei para ela e falei assim: mas agora não era hora de você pegar sua taça. E falei com ela. Quando eu comecei a ficar assim, aí eu virei para ela, porque ela tava me olhando assim. Ela ia chorar, ela não ia comer. E eu falei: filha, ela já estava se sentindo culpada. Eu falei: filha, acontece, né? Acontece. E aí eu fui e conversei com ela, né? E ela se sentiu melhor. Mas eu não senti que era um momento de disciplinar. Mas eu já vi pais disciplinando. Oi, Liza. Obrigada. Parabéns aí. Dia 18. Então, toda correção, elas vem para trazer ajustes. Errou, conserta. Quebrou, vai lá e conserta. É, foi muito mal educado, foi deselegante, ensina seu filho a pedir desculpas, porque senão quando ele for adulto, ele vai ser um adulto que não sabe pedir desculpas, porque não aprendeu na infância. Eu, para confessar, teve uma época que eu não estava ensinando meus filhos a falarem obrigado. Aí começou a vir um amiguinho deles aqui, o Pietro, menino finésimo, muito educado. E aí, tudo, obrigada, obrigado. E eu achei aquilo muito bonitinho. Aí eu me lembrei, falei: nossa, eu preciso ensinar meus filhos a falar obrigado. É isso. Então, assim, vamos aprender. Eu acho que a gente, o tempo todo, Lorena, o coração da criança é muito ensinável. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ser como criança para a gente entrar no reino dos céus. A gente tem que ter um coração ensinável. A gente tem que querer aprender também. Então, no quesito educação, quando a gente acha que sabe demais, a gente sabe de menos. As crianças, elas estão muito próximas à essência de Deus. Então, elas são muito puras. Elas nos ensinam o tempo todo. Aí vem lá o adulto querer falar que quer ensinar muita coisa para criança. Eu acho que a gente tem muito mais a aprender. Eu não sei se eu viajei, se isso foi clara. Humildade, né? Um aprendizado. Humildade. Uhum. Isso aí, né, Liz? Eu acho que nosso tempo já deu de hoje. Deu por hoje. Muito bom, né? Sempre fica querendo falar mais, né, Liz? Eu não sei se você... Sobrou um monte de coisa aqui que a gente vai ter que estar nas próximas, né? Sim, sim. Obrigada, né, a todos que permaneceram aí com a gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham Vou finalizar com uma frase. Vamos, pode falar, Sueli. Educar uma criança na doutrina e admoestação do Senhor inclui também disciplina física, porém com pausou, né? Cortou. Uhum. Oi. Repete, pode falar. Agora, tá.
Meu celular, meu tempo de hoje já extrapolou. Educar uma criança na doutrina e admoestação do Senhor inclui também disciplina física, porém controlada, corretiva e amorosa. Corrija em amor e não em agressão. Isso aí. Obrigada, Alessandra, pelos comentários. A Alessandra esteve bem participativa aí com a gente hoje. E a gente quando vocês verem uma nova live e compartilhem com as amigas, chamem mais pessoas para que a gente possa juntas crescermos nesse momento de aprendizado. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente. Obrigada, Lorena. Beijo. Um beijo. Obrigada, Li. Tchau, tchau.